O cloud é, sem sombra de dúvidas, a ferramenta do momento. No entanto, a maior parte dos empreendedores não sabe neste momento como é que a pode utilizar a seu favor para automatizar o seu negócio. E antes do vídeo começar, quis deixar-vos esta primeira nota para saberem aquilo que podem esperar. Não temos promessas milagrosas aqui. Este vídeo vai ser simplesmente um vídeo prático de uma mentoria que eu dei ao Hugo. O Hugo tem uma agência criativa na qual produz conteúdo e ajuda outros empreendedores a produzirem conteúdo, e esta próxima hora é simplesmente conteúdo prático daquilo que eu acho que o Hugo, enquanto solopreneur, enquanto empresário em nova individual, pode utilizar o Cloud Code. Vamos a isso. O que é que eu tenho aqui para te apresentar hoje? Tal como tínhamos falado, neste momento o cloud está a ser, acima de tudo, o grande shiny object que nós vemos por aí, tal como tu, muitas outras pessoas têm vindo falar comigo a dizer, ok, como é que consigo utilizar isto para o meu negócio? Então aquilo que eu tenho hoje para ti aqui é muito simples. Primeiro, vamos falar um bocadinho para quem é que realmente é o Cloud Code, ok? Depois, aquilo que é a realidade da inteligência artificial operacional para negócios, ou seja, mais do que uma ferramenta para tu ires lá, dás um prompt, ela dar-te um resultado e está a andar, o que é que nós conseguimos fazer a nível operacional, e o cloud e a arquitetura do cloud têm vindo a ajudar muito nisso. Depois falar-te um bocadinho do ecossistema cloud, que se calhar vai ser uma das coisas mais úteis e aquilo que estás mais desejoso, diz-me se estiver errado, mas para perceber o que é que podes fazer com o chat, o web app, a app no próprio computador, o cowork, o cloud code, são muitos termos, muitas aplicações, mas já vamos a isso. Depois tem aqui alguns conceitos base partindo do zero, ok? Assumindo que neste momento aquilo que tu conheces do cloud é dares uns prompts para lá e receber uns vídeos nos quais erros de português foram corrigidos ou nos quais fizeste alguma pesquisa de mercado. Mais do que isso, o que é que nós conseguimos fazer? Depois uns casos de uso, ok? Que para mim, se calhar vai ser das coisas que mais valor te vai trazer, mas sem dúvida que aquilo que eu acho que vai trazer valor é mesmo o plano de ação, ou seja, tu saberes sairmos aqui desta call com o que é que tu podes realmente amanhã fazer e que vai começar a mudar o teu jogo aos pouquinhos, ok? Porque isto não vai ser uma coisa que vai revolucionar, se calhar como a maior parte das pessoas dizem que vai revolucionar totalmente aquilo que é a forma que tu vais trabalhar. Não. Sim, vai revolucionar, mas é aos pouquinhos, um bocadinho de cada vez, e muitas vezes aquilo que eu sinto que está a acontecer neste momento é as pessoas querem tudo no momento, querem ser masters do cloud code, querem ser masters do cowork e depois acabam-se por se perderem tanta informação, e é isso que queremos evitar. Mas antes de partirmos para isto tudo, queria também que me falasse um bocadinho melhor do teu negócio, porque a realidade é, nós somos amigos, eu sei o que é que tu fazes, sei qual é que é o serviço que vendes, mas acho que nós, e corrija-me se estiver errado, acho que nunca tivemos muitas poucas conversas de o que é que estava por trás. Ou seja, o que é que tu efetivamente fazias e quais é que eram as tarefas que tu tinhas no dia-a-dia e os processos que tinhas para o teu negócio. Por isso, força, passo-te a palavra. Então acho que é fácil, falando do processo comercial, acho que é fácil de entender. De forma muito simples, produzo conteúdo, chegam seguidores, envio mensagem aos seguidores, fecho uma reunião, a reunião fecha, a reunião está fechada, fecho depois o meu serviço dentro dessa reunião. Depois, para partir do início do processo de vendas, então vem a parte do conteúdo. Eu todos os sábados sento-me, faço 7 scripts, gravo cerca de 4 vídeos, porque depois outros 3 são do estilo frase mais legenda, já estão meio gravados. E depois ao longo da semana eu vou editando os vídeos. A nível de mensagens, ok, publico, o conteúdo está feito, está tratado. A nível de mensagens, o que é que acontece? A pessoa segue-me, às vezes não envio logo mensagem, às vezes já passado 2, 3 dias. A pessoa seguiu-me, enviei-lhe um áudio a dar-lhe as boas-vindas e fazendo uma pergunta aberta, que é para depois ter a possibilidade de fechar a reunião com ela. Depois a pessoa responde-me, uma vez que a conversa já está iniciada, tendo a responder no máximo em 24 horas. Ok? Fecho a reunião, ok, a reunião está fechada. O que é que eu faço? No próprio dia, antes da reunião estar feita, antes da reunião começar, envio uma mensagem
a reunião é às 6, por volta das 4. Olá, X. Só estou aqui para te perguntar se está tudo bem, se estás pronto para a chamada que vamos ter a seguir. Forte abraço. Entramos na reunião apresento o PowerPoint, pipi, fecha, não fecha, não fecha. Fechou. Começo então a entregar o serviço. Como é que é o serviço? São videoaulas, ok? À semelhança do que estamos a fazer aqui. Ok. Sou eu ao vivo com os meus clientes. Tenho uma apresentação toda preparada, um conjunto de 4 aulas, onde em 4 aulas de cerca de 1 hora cada, eu sento-me e apresento a matéria, como se fosse uma aula, apresento a matéria. Obviamente que tenho em conta a pessoa que está à minha frente, o que é que ela faz, e trago exemplos relacionados com o serviço dela, com o negócio dela, e durante as 4 aulas eu vou entregando tudo o que ela precisa de saber para produzir bom conteúdo, para ser consistente, para atrair o público ao certo. Ok. Tendo as aulas feitas, ou só para a mentoria, ou então está feito. Fechamos, deixo um testemunho e acaba por aí. Ok, top. E diz-me uma coisa, quem é que é neste momento o teu ICP? Se tens um ICP definido. Prestadores de serviço normalmente não são negócios grandes, são negócios no máximo com 2, 3 pessoas, ok? Muito mais virado para os serviços do que Ok. para infoprodutores não, do que para lojas de comércio, ok? Ok, Prestadores de serviço, nomeadamente. ok. E há algum tipo de necessidade de fazeres uma qualificação da tua lead antes da reunião, ou isso é meramente as mensagens que tu vais mandando e a conversa que vais desenvolvendo com ela? Eu faço a pré-qualificação nas mensagens Ok, que a pessoa, consoante o que ela me vai dizendo. ok. E no final da primeira reunião, vamos chamar assim, reunião de diagnóstico que tu fazes com a pessoa, ahm, depois disso, caso a pessoa não feche no momento, existe algum tipo de nutrição da tua parte, algum tipo de follow-up? Nada, nada, Ok, nada. Eu ok, sento-me com a pessoa, fecha, paga, temos aulas, não fecha, sai, tipo, não entra em contacto. ok. Mas tu não fazes esse entrar em contacto mesmo por opção, ou sentes que é algo que, se tivesses munido das ferramentas para o fazer, yeah, why not, vamos fazê-lo. Claro, sem dúvida. Ok, top, ok, ok. Com essa base que tu me deste aqui, vai mais ou menos ao encontro daquilo que eu pensava do teu negócio, por isso acho que estamos alinhados, e acho que aquilo que preparei hoje aqui para falarmos um bocadinho vai ser-te, sem dúvida útil. Como é que eu gostava de começar aqui? Começar por fazer-te uma pergunta, que é, isto tudo que tu me tiveste a fazer, está escrito em algum lado? Ah, por acaso, por acaso eu escrevi com o Cláudio, o Cláudio Ok, escreveu isto há, há, há coisa de uma semana. Escrevi isto com o Cláudio, ok. Ah, ele escreveu-me todo o meu processo de vendas. Ok, top, perfeito. De qualquer das formas, já tens aqui um insight que é, está escrito, sim, mas vamos aprofundar, porque muito provavelmente, e pelo teu riso, eu percebi que está, mas está uma coisa muito superficial. Dá as 3 E pancadas, tá? exatamente. E uma das coisas que nós vamos aqui perceber é que isto aqui tu ainda não estás a conseguir perceber, ou se calhar já, mas isto aqui é uma pirâmide, ok? E posso começar precisamente por rolar aquilo que é o elemento que está no fundo da pirâmide, que é o conhecimento, ok? Se nós efetivamente não tivermos conhecimento, não vale a pena estarmos aqui a falar de cloud, nem sequer de cloud cowork, quanto muito de cloud code, ok? O conhecimento tem que estar documentado, mas já é algo que vamos mais à frente. Esta pirâmide que eu agora estou aqui a mostrar é, no fundo, aquelas que são as áreas em que a IA pode efetivamente atuar no negócio. E aquilo que está no topo da pirâmide é aquilo que, à partida, é menos relevante, ok? Que tem uma camada mais pequena, mas é aquilo que a maior parte das pessoas acaba por começar no primeiro momento, que é tentar pegar na inteligência artificial para automatizar decisões e automatizar pensamentos. O que é que isto quer dizer? A maior parte das pessoas, neste momento, olha para a inteligência artificial e, sabendo que o cloud, neste momento, é o melhor modelo para escrita, é o melhor modelo para raciocínio, cai um bocado no erro de pegar
no cloud e usá-lo meramente como uma ferramenta para criar conteúdo, para analisar concorrentes, para estruturar estratégia, para fazer as perguntas difíceis que nós normalmente fazemos, à espera que ele tenha uma resposta mágica. Isso não está mal, ok? A realidade é que isso não está mal, caso contrário não estava aqui nesta pirâmide. No entanto, há muitas outras coisas, ok? Por isso é que isto é o que está no topo da pirâmide. Há muitas outras coisas que podem ser feitas. Isto é só a ponta do iceberg, ok? É o primeiro ponto e, na maior parte das vezes, precisamente por estar mais em cima, é aquele que tem que ter a maior supervisão do humano. Ou seja, se vamos criar conteúdo com inteligência artificial, vamos ter que fazer a nossa própria revisão. Se vamos analisar concorrentes, podemos automatizar todo o processo, mas depois, efetivamente, olhar para as métricas e tentar perceber o que é que está a passar ali, faz sentido que tenha a nossa revisão, e a mesma coisa com a estruturação estratégica daquilo que é o nosso negócio. Segundo ponto, comunicação, ok? E o que é que eu quero dizer como comunicação? Responder a e-mails, enviar propostas, fazer follow-ups, fazer design de posts e apresentações. Porque é que eu pus isto aqui? Porque eu sei que tu odeias fazer design de posts e por isso não fazes posts, e sei que odeias fazer designs de apresentações e fazer apresentações. Mas a realidade é que neste momento, a nível de comunicação, ou seja, tudo aquilo que são coisas que nós podemos criar e passar para o exterior, nós conseguimos aqui, com o cloud, fazer coisas muito, muito boas. Para te dar um exemplo, aqui no envio de propostas, com uma simples tarefa no Cloud Cowork, eu consegui dizer-lhe que, ok, cada vez que eu coloco uma proposta comercial naquela página, naquela pasta específica, ele sabe que vai pegar naquela proposta, vai ver com quem é que eu tive aquela reunião da qual aquela proposta saiu e vai enviar aquela proposta, ok? Muito provavelmente, se calhar neste momento no teu negócio não vai fazer sentido, ok? Porque estamos a falar de um projeto que o teu produto de entrada são 4 aulas, ok? Mas vamos olhar num ponto de vista de profissionalização daquilo que é o teu serviço. Chega ao final da 4ª aula, tu tentas dar a upsell àquilo que é o teu cliente e passar-lhe a mentoria. Se calhar a mentoria já tem, e suponho que a mentoria já tem um ticket super diferente daquilo que são as 4 aulas. E tendo um ticket super diferente, se calhar faz muito sentido tu enviares uma proposta àquele cliente, ou seja, teres um template todo bonito em que vais preencher com aquele cliente. Isso leva-nos ao próximo ponto, que é a inteligência artificial e o cloud pode ajudar-nos muito naquilo que é o relacionamento com o cliente. Lá está, criação de propostas. Chega ao final da tua última reunião, o cloud já sabe que quando for cair a transcrição daquela reunião que tu disseste que tens agora o Google Workspace, ou seja, muito provavelmente faz a transcrição com o Gemini, cada vez que cair uma transcrição com o Gemini, o cloud sabe que tem que ir ali, vai analisar a conversa e perceber se é suposto sair uma proposta dali ou não, vai personalizar essa proposta com base naquilo que foi a conversa, ok? Se o teu cliente te disse ao longo das 4 aulas que tinha muita dificuldade numa coisa específica, tu vais conseguir personalizar, e isso aqui é que é mesmo a chave, tu vais conseguir personalizar aquilo que vai ser a proposta que tu vais enviar ao teu cliente. E tu estás a pensar, Daniel, mas isto não é nada de novo para mim, eu sei que tu já fazias isto com o N8N, sei que já montavas uns fluxos complexos para o fazer. O principal ponto que nós temos aqui é que já não estamos a falar de um fluxo complexo de N8N, estamos a falar de o Cloud Code, ou o Cloud normal, ou o Cloud Cowork, ter os conectores certos, e já vamos à frente ver o que é que são conectores, e pegando nesses conectores, ele saber que tem que performar aquela ação de uma certa forma. Mas depois aí, mais uma vez, entra a parte do conhecimento, que é qual é que é a forma como ele tem que performar aquela ação, ok? De que forma que ele tem que criar aquela proposta. Mas já lá vamos. A nível de operações internas, muitos processos repetitivos podem ser automatizados, tal como agora, como eu te estava a dizer, eram automatizados com N8Ns da vida, makes, zapiers, etc. Agora há muita coisa que, desde que esteja documentada, pode ser automatizada, simplesmente dizendo, ok, cloud, tu tens aquele documento que te diz especificamente como é que se executa esta tarefa, por favor, executa. Para te dar um exemplo, hoje eu estava a preparar este quadro aqui, e o que é que eu estava a fazer exatamente ao mesmo tempo? Estava a preparar uma apresentação que ia pegar em algumas partes daquilo que estava aqui e ia colocá-la lá. Porque ainda estava indeciso se te ia trazer aqui o quadro em RAW ou te ia trazer a apresentação. Então, e como isto é uma coisa que acontece com muitos clientes em que eu tenho o projeto todo deles no Miro, mas depois quero levar uma coisa mais bonita para a reunião, eu tinha uma skill
e já vamos à frente perceber o que é uma skill, que sabe como é que é pegar no conteúdo que está aqui e transformá-lo na apresentação. Depois acabei por decidir seguir com o Miro e até acabei por eliminar a apresentação, mas fica só aqui a dica. Depois, outra coisa que para ti neste primeiro momento pode não parecer à partida relevante, mas que é utilizar ferramentas como o Cloud e o Cloud Code mais especificamente para construir produto e código. E tu não és programador, eu não tenho formação de programador, apesar de agora programar, mas a realidade é que a produção com o Cloud Code dá-te a oportunidade de criar novos produtos e criar novos serviços, ok? E quando estamos a falar de um empreendedor a nível individual, o facto de, se calhar, tu chegares a uma última reunião, a uma última aula, em que tu vais vender a mentoria, e a pessoa diz, Hugo, realmente a mentoria é um valor muito alto para mim, não vou conseguir fazê-lo para já. Mas o facto de teres conseguido pegar, se calhar, em tudo aquilo que era a tua framework da mentoria e fazer um produto low cost, ou construir alguma coisa para dar ou um upsell ou um downsell, dependendo das situações, pode ser algo mesmo muito, muito relevante para ti. Outra coisa além disso, eu sei que tu acabas por, neste momento não estás a utilizar muitas CTAs nos teus vídeos, mas quando tu vês uma CTA, até agora aquilo que tu vias numa CTA é ok, comenta esta palavra e eu vou-te enviar o template, comenta esta palavra e eu vou-te enviar um PDF. Os últimos CTAs que eu fiz era comenta esta palavra e eu vou-te enviar um software que eu fiz para cumprir aquela função, ok? E nada mais era do que o template que eu enviava anteriormente. Só que eu agora, com um clique, consigo dizer ao Cloud Code, ele vai pegar naquele template e vai fazer uma aplicação. Olha o nível de profissionalismo a que nós chegamos. Mas, sem dúvida, que nada disto é possível se nós não tivermos tudo documentado. Ok? E acho genuinamente que para ti, quando saímos daqui desta reunião, este vai ser o primeiro passo óbvio, que é nós pegarmos em toda a documentação daquilo que é o teu negócio e criarmos um segundo cérebro. Ok? Este segundo cérebro pode estar em Notion, pode estar em Obsidian, pode estar noutras ferramentas que eu te vou falar mais à frente. Mas sem dúvida que sairmos daqui, termos tudo mapeado, vai ser um game changer. Porquê? Vai estar clareza a ti, ok? 2, mais do que tu estás a aprender sobre cloud, sobre cloud code, sobre cloud cowork, estás a preparar os fundamentos para, se amanhã o ChatGPT voltar a ser o melhor modelo e tu quiseres voltar para o ChatGPT, tu tens ali toda a base de conhecimento que precisas para saltar para o ChatGPT. Porque eu lembro-me quando nós estávamos a falar que era, tu perguntaste-me, Daniela, vale a pena mudar de ChatGPT, mas como é que eu faço para pegar em todo o conhecimento e todas as conversas que eu tinha no ChatGPT e agora migrar tudo para lá? A realidade é que como estamos a evoluir para um momento em que tu não sabes qual é que é o melhor modelo, se calhar mais vale teres a informação toda do teu lado, sempre, e conseguir ser agnóstico nesse sentido de não estás dependente de um modelo, não estás dependente de outro. Naturalmente, neste momento, o Opus 4.6 e o Sonnet 4.6, que são os modelos do cloud, para algumas utilizações, são os melhores. No entanto, termos essa agnosticidade, não sei se a palavra existe, mas se não, fica aqui uma palavra nova inventada, acho que é uma das coisas mais importantes para termos. Até aqui, esta introdução teórica. Fez sentido para ti? Ficou-te alguma dúvida? Tudo espetacular, quero começar a usar. Bora? Ok, vamos a isso então. Vamos então agora aqui migrar mais para a fundo no próprio cloud em si e perceber então o que é que nós podemos fazer. Nós temos 4 tipos de pessoas a utilizar o cloud, ok? Utilizadores comuns, o utilizador avançado, o builder e o técnico. À partida, para ti, o que vai fazer sentido vai ser ficares aqui no limiar entre o avançado e o builder, por isso não vou muito a fundo nas outras. Mas o que é que acontece com o utilizador comum? E antes de vir aqui para a chamada contigo, até estava a fazer um vídeo sobre isso. O que é que acontece então aqui com o utilizador comum? Utiliza o Cloud Chat na web, ok? Vais ao teu Google, procuras por cloud, abres o cloud e é a forma que tu estás a utilizar neste momento. E isso maioritariamente permite utilizares o cloud para automatizar aquilo que é o passamento, que lá está. Tem ali um modelo, tem acesso a uma grande quantidade de dados e que me vai dar uma resposta muito melhor que aquela que se calhar eu às vezes conseguiria chegar. Esse é o raciocínio de um utilizador comum e é por isso que os modelos de inteligência artificial estão disseminados da sociedade da forma que estão. E para um utilizador comum, as principais vantagens de conseguir migrar para o cloud é sem dúvida o facto de ser, neste momento, o melhor LLM do mercado, ok? Mas isto dá-nos uma desvantagem, que é
é o melhor LLM do mercado agora. E estamos a cair no risco de, ok, vamos a fundo aqui, vamos com o cloud, porque o cloud é que vai revolucionar. E eu posso ser honesto, nesse momento o cloud é o meu LLM favorito, porque além de ser o melhor do mercado, é aquele que tem os valores mais próximos daquilo que são os valores da Agents, ok? A Anthropic, a empresa do cloud, é uma empresa que zela pelo rigor e pela segurança, que são precisamente dois dos valores da Agents, por isso faz muito sentido para nós estarmos a utilizá-lo. No entanto, nós sabemos que, tal como para nós, para a própria Anthropic, isso faz com que estes valores deixem o serviço mais caro. Porque no mundo de instabilidade, se tu estás a trazer segurança e estabilidade, naturalmente tens que ser recompensado por isso. E, por assim dizer, num veredito, para um utilizador normal, a realidade é que pagar 18 euros ao mês, na minha opinião, não vai compensar comparativamente aos outros modelos que nós já temos neste momento. Porque o ChatGPT, o free em si, tem limites muito maiores, ok? O próprio Gemini, em algumas capabilities, no plano free, consegue ter mais recursos que o próprio cloud. Por isso, no final do dia, uma pessoa que vai pagar 18 euros por mês, se calhar não vai ficar assim tão servida. A menos que consiga passar aqui para um utilizador avançado de cloud. E o que é que descreve um utilizador avançado de cloud? Utiliza o Cloud Chat maioritariamente para as tarefas do dia-a-dia, exatamente como o utilizador comum que faz. No entanto, entra aqui um novo conceito, que é os projects, ok? Diz-me uma coisa, tu quando estavas no chat GPT, utilizavas GPTs, tinhas os teus próprios GPTs, certo? Tinha 2. Ok, perfeito. Os projects, no fundo, acabam por ser o equivalente aos GPTs do chat GPT, ok? São uma abinha que tu tens de lado, em que tu consegues meter o prompt e as instruções para aquele projeto em específico e consegues dar documentação para aquele projeto específico. Um exemplo muito prático. Estás a dar a tua mentoria. Muito provavelmente na tua mentoria até ajudas o teu cliente a desenvolver algumas coisas personalizadas para aquilo que é o caso dele, mais do que estares a ensinar. Ok, se calhar é boa prática termos um projeto para aquele cliente, no qual vamos incluir tudo aquilo que é a documentação daquele cliente, tudo aquilo que são as métricas e as análises daquele cliente. Porquê? Mais do que fazer o nosso trabalho, ajudar-nos, na maior parte das vezes, a perceber, se calhar, insights que nós não estamos a conseguir perceber num primeiro momento. Ok? Ou seja, termos ali um project, um GPT, que está treinado com aquela informação daquela pessoa. E esta é a primeira funcionalidade do cloud que a maior parte das pessoas acabam por não utilizar. Depois, segundo, o cowork. Ok? O que é que o cowork nos permite? O cowork permite-nos dizer, Cloud, eu quero, e vou-te dar agora um exemplo meu, eu uso o Obsidian, que é um bloco de notas com esteroides, para organizar tudo aquilo que é a minha vida e para guardar todos os meus pensamentos. Porquê é que aquilo é uma ferramenta muito boa para guardar pensamentos? Porque permite-te linkar ideias umas com as outras. Ou seja, eu hoje estou aqui a falar contigo, Hugo, mas já falei contigo há 2 meses atrás, vamos imaginar. E eu tenho uma nota da conversa que tive há 2 meses atrás contigo, um insight 1 que nós tivemos, e tenho um insight 2. Ok, efetivamente a informação está toda lá, mas acaba por estar dispersa. Então, eu, por exemplo, tenho uma simples task no Cowork que me diz, ok, Cloud, todas as segundas de manhã, vê todas as notas que eu tenho e começa a fazer ligações entre elas. E diz que aquela conversa foi com a mesma pessoa que eu tive aquela conversa. E assim, quando eu for procurar, o meu cérebro está todo ali e está tudo interligado. Ok? Isto é só um exemplo. Há muitas outras coisas que podem ser feitas. Por exemplo, prospecção comercial. Neste momento fazes por Instagram, mas vamos imaginar que tu começas a ter uma lista de contactos de números do WhatsApp. Ok, vamos automatizar isso. Vamos automatizar o ter lembretes para falar com aquelas pessoas todas as segundas da manhã, perceber que tarefas, que conversas é que estão há mais tempo paradas. Vamos automatizar essa parte do pensamento que te diz o que é que tu tens que fazer. Que é, ok, é que já não falo com aquele cliente há 2 semanas. Eu já nem sei, se calhar estava numa fase comercial, aquele cliente estava quase a fechar, só que eu esqueci-me. Sou humano, esqueci-me que tinha que falar com aquele cliente. Ok, o cloud vai-me lembrar, olha, aquela que estive a ver as tuas conversas todas, aquela conversa daquele cliente ali está sem resposta, ou o cliente está sem resposta há 2 semanas. E tu, ok, não me lembrei, mas o cloud agora lembrou-me e eu vou lá, ok? Isto é uma das funcionalidades do Cowork. Não te vou dizer para automatizar os contactos em si, para automatizar o enviar a mensagem ao cliente, porque sabes perfeitamente que eu também
não o gostaria que fizessem comigo e eu não o faço com os meus clientes, por isso não te vou aconselhar para o fazer. Mas tal como tu sabes, eu tenho o meu Tiago, que é o meu assistente comercial, que me diz isso. Olha, a tua conversa com o Hugo está parada há 3 semanas e tu tinhas assuntos pendentes com ele. E eu, ok, então eu vou falar com o Hugo. Faz sentido até aqui? Isto é uma coisa que tu deverias a utilizar? Yeah, yeah. Principalmente os projects em cima, já tenho ideias para fazer. Já Top. tenho ideias. Perfeito, O perfeito. meu ticket Então, vai a seguir, subir. então, a seguir no plano de ação já te dou mais informação. Depois, e tal como nós estávamos a falar no início, um utilizador avançado começa a utilizar o Cloud Code para construir a sua arquitetura de conhecimento. Ou seja no Notion, seja no Google Drive, o que for, começa a utilizar o Cloud como uma ferramenta para eu mandar-lhe um áudio, ele vai receber aqueles insights, ele sabe onde é que vai pôr aqueles insights, para que fique tudo guardado e que eu me lembre sempre tudo. E um apontamento que não está aqui, mas que eu até vou adicionar, é que um utilizador avançado não utiliza o Cloud na web. Utiliza a aplicação do Cloud. Ok? Utiliza a aplicação do Cloud instalada no próprio computador, porque dessa forma tem acesso a muitas mais funcionalidades que estão ligadas ao próprio computador em si. Por exemplo, neste momento eu estou a usar o Miro, e vou ser honesto contigo, foi o Cloud que construiu a maior parte deste Miro que está aqui. Eu simplesmente disse-lhe que conteúdo eu queria que estivesse aqui, e ele, por estar no meu computador, abriu o Miro, veio dentro do Miro, começou a pôr aqui estes bloquinhos todos direitinhos. Ok? Depois, qual é que é a diferença entre um utilizador avançado para um builder? Pá, utiliza o Cloud Code para tudo, ok? Deixou de utilizar o Cloud Cowork, deixou de utilizar o Cloud na web, quanto muitas vezes vai ao telemóvel fazer uma pesquisa ou outra, mas a realidade é que utiliza neste momento o Cloud Code para tudo, mas só o faz porque já tem uma arquitetura de dados e de conhecimento definida e sabe que naquela pasta específica vai estar tudo relativo àquele cliente, todas as reuniões que eu tive, todas as transcrições, todos os deliverables, todos os entregáveis, vai estar tudo ali. Por isso faz sentido migrar para o Cloud Code, porque já há essa arquitetura. Não existindo a arquitetura, não vale a pena complicar, até porque, inicialmente, quando tu não tens contexto, perdes muito tempo a explorar aquilo que é o Cloud Code, principalmente se ele estiver num IDE. O IDE é a ferramenta que te permite que ele não fique tão feio, ou seja, que não fique linhas de código a seguir a linhas de código. As principais são o VS Code e o Anti-Gravity, que permitem ter uma interface um bocadinho mais user-friendly, mas no primeiro momento e para ti, sendo esta a primeira vez que estás a ter contacto com o ecossistema como um todo, se calhar não fazem sentido avançarmos por aí, ok? E depois temos os técnicos que usam, são as pessoas que já sabem programar mesmo, então usam o Cloud Code como um suporte para aquilo que elas fazem, ok? Até aqui, tudo certo? Até aqui tudo certo. Ok, avancemos então. Então, só aqui para recapitular, quais é que são as principais funcionalidades, as principais ferramentas que tu tens que ter em atenção neste momento? Temos o chat, que é bom porque funciona sem setup, ou seja, é só ir à app, porque neste momento vais deixar de utilizar o Cloud na web, vais à app e tens ali todas as funcionalidades que precisas, sem qualquer tipo de setup. Depois tens uns projects que funcionam como uma memória persistente entre conversas, ok? Tem ali todas as conversas, ele vai buscar todos os pequenos detalhes. Cowork, que tem acesso ao teu diretório local, ou seja, tem acesso ao teu computador e consegue automatizar sem teres que estar tu a fazer os copiares colares da vida e a passar a informação de um lado para o outro. Ele sabe que se tu lhe disseres vai ao computador àquela pasta buscar aquele fecheiro, ele vai ao computador àquela pasta e pega naquele fecheiro como contexto. Não precisas de ser tu a fazer essa mudança. E depois o Cloud Code, que age ou num editor, num IDE ou no terminal, mas que, tal como, e diz-me se concordas, neste momento não será o melhor passo para ti para seguirmos, pelo menos para já. De acordo? Parece-te bem? 100%. Ok. Pronto. O que é que eu tenho aqui mais para ti? Irmos aqui um bocadinho mais a fundo naquilo que são as várias funcionalidades que tu podes ter e não te preocupes, no final, naturalmente, além de teres a gravação, vou-te enviar também esta documentação para tu poderes rever e poderes consultar. Melhor ainda, vou criar um project, vou-te mandar tudo isto em ficheiros MD para tu alimentares o teu próprio cloud e poderes perguntar-lhe aquilo que está aqui. O que é um project? Já falámos, espaço de trabalho com memória persistente, tu dás a informação, as pessoas, o cloud, neste caso, tem acesso a toda a informação e responde sempre com base naquela informação.
Outra coisa muito importante dos projects são o system prompts, ou seja, são as instruções que tu dás efetivamente para aquele projeto para ele saber como agir. Porquê que é importante? Porque além de toda a informação, tu podes precisar de indicações mais específicas. Por exemplo, aquele é o projeto do cliente X, por isso tu vais querer que ele fale, ou seja, o próprio cloud fale de uma forma específica, por exemplo, ok? Ou seja, é sempre muito importante dar instruções de projeto em específico. Eu Depois, posso criar projetos para clientes, ou seja, tenho acesso aos dados do negócio dele, tenho acesso aos dados do conteúdo do cliente, isto obviamente porque ele nos deu, e depois usar isso com o cliente. Dá para fazer isso. Olha, isso é uma pergunta que eu já recebi. Não sei porque esta semana perguntaram-me duas vezes isso. Sei que há algumas contas em que isso é permitido fazer, ok? Muito provavelmente fora de Portugal. Na minha eu não consigo fazer, para já, ok? No entanto, isso é uma das coisas que lá está. Como tu podes imaginar e como tu tens visto, todos os dias sai uma notícia nova da inteligência artificial, ok? Sim. Porque o cloud lançou isto hoje, lançou isto ontem, lançou isto amanhã, vai lançar isto daqui a 2 dias. Ou seja, muito provavelmente hoje, se tu fores ao cloud, não vais conseguir partilhar um projeto em específico, ok? Mas se eu, por exemplo, tiver esses dados num Excel, transformo do Excel para o Project, eu não consigo, só a minha conta é que tem acesso. Exatamente. Neste momento, da forma como os projetos estão estruturados, pelo menos nas contas em Portugal, só tu é que tens acesso àquele projeto, ok? Ok. Se calhar, e lá está, se alguém chegar a ver esta gravação, se calhar vou estar aqui a cometer um erro. E quando esta gravação, se algum dia e quando for para o ar, se calhar vou estar a cometer um erro porque já não vai ser assim. Mas à data de hoje não é possível tu partilhares um projeto, ok? É algo interno, é onde tu trabalhas, ok? Pronto, seguindo então, documentos de contexto, era tudo aquilo que nós já tínhamos falado, ou seja, dentro do cloud, tu dás upload a todos aqueles que são os documentos que tu achas relevantes de contexto para aquele projeto específico. Até aqui, tudo certo? Podemos passar para as principais diferenças para o cloud desktop. Bora. A realidade é que isto aqui, este MCP, este conector, também pode ser utilizado no cloud da web, ok? No entanto, utilizando na versão desktop vais ter muitos mais acessos. Mas o que é um conector? É literalmente tu dizeres ao cloud que ele vai ter acesso ao teu Google Drive, ele vai ter acesso ao teu Notion, ele vai ter acesso ao teu Gmail, ele vai ter acesso ao Obsidian, que era a ferramenta que eu te estava a falar há pouco, e ele tem todo o tipo de acesso àquela ferramenta. Ou seja, consegue ir ao Google Drive, tanto criar ficheiros, como ler ficheiros, como editar ficheiros, ok? E este é o principal game changer, e o facto de tu teres no desktop dá-te possibilidades infinitas de ele conseguir aceder às aplicações que tu tens no teu próprio desktop, ok? Vamos imaginar, neste momento ele ainda não consegue abrir o CapCut para editar vídeos, para já ainda não. Há algumas plataformas e algumas formas de editar vídeos, e se depois quiseres em off, até te posso partilhar contigo o que é que dá para fazer a nível de edição de vídeos, mas as coisas estão a evoluir de uma forma que quando uma ferramenta se lança para o mercado e começa a crescer, já desenvolve o MCP, porque ela sabe que vai querer ter integrações com a inteligência artificial, para que a inteligência artificial, com as devidas restrições, consiga fazer alterações e consiga interagir com ela, ok? No fundo, isto é um conector, isto é um MCP. Depois, o Cowork, lá está, para algumas contas na web, ele já parece disponível na web, mas ele ganha especial força quando é utilizado no desktop, porque lá está, consegue aceder aos documentos Word que tu tens, consegues aceder a todas as pastas com vídeos editados, com Excel e tudo mais, e consegue executar e agir autonomamente sobre aquilo que são as tarefas que tu lhe dás. Por exemplo, processar PDFs de relatórios mensais. Imagina que tu, a partir de agora, queres começar a cobrar mais no teu serviço, tal como tinhas dito, e por isso vais começar a vender uma coisa que agora, com os recursos que tu tens, que te iria custar, se calhar, 3 horas, 4 horas por cada cliente, que era analisar todo o conteúdo e fazer um PDF todo bonitinho daquele conteúdo, mas agora aquilo que tu vais ter que fazer é escrever uma skill a dizer como é que se faz essa análise, o que é que tu queres ter nessa análise e, acima de tudo, como é que se constrói o PDF, ok? O que é que tu queres que esteja no
no PDF e ela vai executar. O Cowork vai executar com base nessa skill e vai fazer esse PDF. E tu agora vais passar a cobrar mais, porque vais ter isso no teu serviço, e em vez de gastar 20 horas, vais gastar, e aí aqui não vou exagerar, vais gastar se calhar 3 ou 4 horas a fazer a skill em si para que fique perfeita, mas depois nunca mais vais perder tempo com isso, ou quanto muito vais perder 95% a menos de tempo com isso, porque depois tu sabes utilizar a inteligência artificial, vais dar o último check a perceber se está tudo correto. Ok? Até aqui faz sentido? Faz sentido. Ok. Depois, skills. Já está desatualizado isto. Não podem não só ser usadas no Cloud Code, como no Cloud normal, ok? E essa é uma das principais vantagens agora, é que tu podes pegar numa skill e dá-la ao Cloud normal. Mas o que é uma skill? Uma skill é um comando personalizado reutilizável. Ou seja, lá está. Tu tens o teu SOP mapeado, tens o teu procedimento operacional mapeado. Então, eu vou criar uma skill com base naquele procedimento operacional. Ou seja, eu vou olhar para aquele processo e vou dizer, neste processo há aqui 2 ou 3 coisas que eu podia automatizar e há aqui 2 que precisa de ser mesmo eu, Hugo, humano a fazer. Então eu vou criar uma skill que vai executar a primeira parte, vai mandar uma notificação no Telegram, no WhatsApp, a dizer que aquela parte precisa de ser feita. Eu vou dizer já está, ele vai ao segundo passo, ao terceiro, e vai voltar a notificar-me que aquilo que foi feito para trás já está feito. Isto é uma skill. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui meu, todas as transcrições que eu tenho, além de ficarem guardadas no Google Drive, eu gosto que elas fiquem no Obsidian, que é para não se perder a informação e não se perder conhecimento no meu segundo cérebro de inteligência artificial. Ou seja, eu tenho uma skill, que é a skill Meetings, que vai buscar, mal uma reunião acaba, a transcrição ao Fireflies, vai extrair as tarefas, vai colocar as tarefas no meu gestor de tarefas, que neste caso é o ClickUp, vai guardar o resumo daquela conversa no Obsidian e vai-me enviar esse resumo no Telegram, a dizer, olha, estes foram os pontos principais. E hoje comecei a trabalhar aqui nesta skill específica para fazer uma atualização, que é ter um botãozinho específico, ou eu poder dizer-lhe, olha, agora manda este resumo também para a pessoa com quem eu reuni, por favor. Ok? E isto acho que é das coisas que se calhar neste momento pode dar mais jeito. Porquê? Tu dás as tuas aulas, imagina o que é no final da tua aula, o teu cliente vai receber uma transcrição, sem ser aquelas transcrições que às vezes o Gemini faz, que ficam os textos todos desformatados e tudo mais, que só a inteligência artificial consegue compreender aquilo, mas vai receber uma transcrição com tudo direitinho aquilo que foi falado, com alguns pontos de melhoria, todos os pontos de melhoria que tu fizeste, etc. E isto tudo, porque tu perdeste 4 horas a dizer de que forma é que essa transcrição era feita, ok? Sem afetar nada aqui da tua capacidade humana de raciocínio, não é nada disso, mas simplesmente a dar um complemento e um profissionalismo ao teu serviço que até hoje tu não conseguias ter, a menos que despendesse 3 ou 4 horas por cada cliente para executar a tarefa específica, ok? E isto fica ainda elevado ao expoente máximo quando nós utilizamos os comandos. E, mais uma vez, os comandos, apesar de serem muito mais fortes no Cloud Code, já estão alguns também disponíveis no Cloud Desktop. E um comando é, basicamente, para além de a inteligência artificial conseguir executar a skill de forma automática, através do Cowork, é tu poderes dizer, neste momento específico, eu quero que aquela skill seja executada. E lá está. E um comando pode ser nada mais, nada menos do que, ok, a transcrição já foi enviada, ok, mas eu quero agora que ela seja trabalhada e transformada num PDF, mas é só hoje específico, ok? É só para este cliente específico, não quero que seja para todos. Ok, vou dar comando criar PDF ou criar apresentação e à frente vou escrever, pega naquela transcrição que acabámos de enviar à pessoa X e a inteligência artificial vai procurar quem é que é a pessoa X porque ela vai executar aquilo, por isso ela vai ter a memória para se lembrar e vai enviar essa apresentação, vai criar e vai enviar essa apresentação ao cliente, ok? E depois, a cereja no topo do bolo, e se calhar a coisa mais importante para te explicar aqui hoje, é o que é um Cloud MD. E tu vês aqui um ponto MD e já pensas, programação, o que é isto? E olho para aqui e tenho localhost 3000, o que é isto? Calma, é muito simples. O Cloud MD é um fecheiro de texto, e neste caso o fecheiro está escrito em MD,
que é uma linguagem nativa, ok? A diferença é que tu, em vez de teres os negritos, tens 2 asteriscos, tal como fazes, por exemplo, no WhatsApp. Quando queres fazer um título, tens os cardinais a marcarem nos títulos, tens linhas a separar os parágrafos. Isto é um fecheiro MD, ok? Mas é uma linguagem que tu consegues ler, ou seja, não é programação, nem códigos, nem nada disso. É um fecheiro MD. Isto é um fecheiro MD. E o cloud é as instruções persistentes daquele projeto ou do próprio cloud em si, ok? Ou seja, funciona mais ou menos como um system prompt, só que no caso é um system prompt que funciona para todos os projetos que tu possas vir a criar dentro do Cloud Code, para todos os projetos que tu possas vir a criar dentro do cloud em si. E basicamente é o sítio onde tu vais dizer, ok, eu sou o Hugo fala desta forma, ou seja, sempre que tiveres que falar por mim, vais falar desta forma. O Hugo usa estas expressões. O Hugo não gosta quando tu usas aqueles travessões chatos de inteligência artificial. Eu não gosto quando tu usas negritos a torto e a direito para palavras que não fazem sentido. Isto é o nosso Cloud MD, são as instruções main que nós vamos dar. Isto pode ser tanto instruções deste género que eu estava a dar, como instruções de, olha, cada vez que eu for começar um projeto novo, tu tens que cumprir este passo, este passo, este passo. Ou seja, pode ser, comecei um projeto novo, tu vais criar esta pasta e esta pasta no meu computador. Okay? Isto é o Cloud MD, ou seja, não vais ter que estar sempre a dizer, olha, inicia o projeto. Basta dizeres isso e ele já sabe como é que vai ser iniciar o projeto e como é que tu inicias todos os teus projetos. Até aqui, tudo certo? Tudo espetacular. Ok. Para onde é que eu vou saltar? Para onde é que eu vou saltar agora? Vou saltar já para a parte de dar os exemplos. A seguir ainda tem aqui um valor que acho que é muito bom e que eu te vou querer mostrar, mas antes disso vou-te saltar aqui para os exemplos e aquilo que eu achei que seria de mais valor para trazer aqui hoje. Criares uma skill das propostas comerciais. Ok? Vamos esquecer o chega à quarta reunião e vou dizer ao cliente da mentoria, e se ele quiser quis na reunião, se não quiser não quis. Ok? Vamos levar isto para um próximo nível, vamos profissionalizar isto. O cliente acabou, ok, pode não ter fechado, mas olha, tudo bem, eu a seguir vou-te enviar uma proposta comercial e tu vais ler com calma tudo aquilo que eu tive a dizer aqui nesta reunião. Nessa proposta comercial vou resumir todos os pontos que tu me disseste e tu vais-me dizer se faz sentido ou não para tomares uma decisão informada. E para isso nós só precisamos de criar a skill das propostas comerciais. E isso vai em fazer com que tu não tenhas que escrever propostas do zero para cada cliente novo, ou seja, porque há ali partes que vão ser sempre as mesmas. Por exemplo, vou-te dar o exemplo da Agence. As nossas propostas comerciais, de 7 ou 8 pontos que têm, há 3 que são sempre iguais, que é a nossa metodologia, os nossos valores e a nossa equipa. Ok? Neste momento são iguais para todos os projetos, por isso essa parte fica sempre igual. Mas depois alteramos aquilo que é o contexto do cliente, alteramos aquilo que é o serviço e todos os outros componentes. Ok? E, basicamente, aquilo que tu vais fazer é, em vez de estares a horas e horas a duplicar o ficheiro na Drive, depois baixar o ficheiro, transformá-lo em PDF, o Cloud, o Cowork, ou mesmo o próprio Cloud em si, vai começar a fazer isso por ti, ou seja, só aos 30 segundos, tu dizeres, analisa o perfil daquela cliente, analisa todas as reuniões que nós tivemos e escreve esta proposta. Mas o que é que tu precisas aqui? É que as reuniões sejam acessíveis. Ok? Porque se nós queremos fazer isso e se queremos profissionalizar e ter propostas comerciais que sejam hiper focalizadas e hiper personalizadas para aquele cliente, nós vamos ter que ter a informação daquele cliente. Não é ter uma transcrição na Drive, ter outra no computador e ter outra no caderninho, porque naquele dia me esqueci de pôr a transcrever, então ficou tudo no caderninho. Ok? Temos que ter um sítio onde esteja referenciado que aquela cliente X tem estas dores e ela disse-me estas dores durante as aulas dela, fizemos isto, tivemos estes resultados. Por isso agora vou-lhe fazer uma proposta comercial que ela não consiga dizer que não, porque foi feita para ela. A questão é que foi a inteligência artificial que a fez, ok? Basta dar acesso às, por exemplo, as minhas reuniões ficam todas guardadas aqui no Google Drive, numa pasta para cada cliente. Okay. Basta ter isso gravado, aquilo fica com as aulas e com a transcrição do Gemini. Basta perfeito. Isso? Fica, e basta isso, sim, lá está. É só a questão de tu definires qual é que vai ser a tua base de conhecimento e de tu no teu SOP meteres a base de conhecimento, ok? E dizeres que é aquele sítio que ele tem que ir buscar. E agora dando um twist mais à frente, que é, neste momento tu estás com um plano de 18 euros do cloud
para a maior parte dos empreendedores em Portugal e dos solopreneurs em Portugal, não vai fazer sentido estar como eu a pagar 180 euros por mês. Por amor de Deus, é um absurdo. É óbvio que tu, enquanto solopreneur, se calhar até vais ter um retorno naquilo, mas na maior parte das vezes só a necessidade de adaptação e os primeiros meses daquela conta a bater vai custar. Ou seja, é importante que nós tenhamos a base de conhecimento bem definida e bem cimentada e que o cloud saiba qual é que é a base de conhecimento. Porquê? Se nós lhe dissermos, ok, faz a proposta comercial para esta cliente, ele efetivamente vai fazer um bom trabalho, ok? E vai aceder a todas as reuniões e tudo mais. Mas se o cloud tiver que correr todas as pastas do teu Google Drive, porque ele sabe que está lá, mas não sabe muito bem onde é que está, aí já tu gastaste os tokens todos daquela hora que tinhas para utilizar cloud e vai-te aparecer lá. Atingiu o teu limite, o seu limite, volto daqui a 4 horas, ok? E não é isso que nós queremos. Nós queremos que as coisas estejam tão perfeitas e tão bem cimentadas e tão bem orquestradas que o cloud saiba sempre onde é que tem que ir buscar as coisas, ok? Faz sentido? Uhum. Ok. Outra coisa muito, muito importante que eu acho que tu podes começar a fazer, briefings de clientes, ok? Imagina o que é que seria. Neste momento, diz-me uma coisa, tu tens a tua apresentação em Canva, certo? Exatamente. Ok, mas se eu bem me lembro, é uma apresentação super simples, ou seja, se mudasses, por exemplo, para um Google Slides ou qualquer coisa do género, não haveria problema, para não? Não. Acaba por ser uma apresentação super simples. Porquê é que eu te digo isto? Imagina o que é que seria se o cloud tivesse acesso ao teu calendário, no teu calendário, na marcação que a pessoa fez contigo, a tivesse lá, por exemplo, o arroba do Insta dela, e ele soubesse que tu vais ter reunião daqui a 30 minutos com aquela pessoa. Ok? E então, o cloud, 30 minutos antes, ia pegar na tua apresentação base, ia, se calhar, ao perfil da pessoa, ia tirar uma print ao perfil da pessoa, ia tirar uma print aos conteúdos que a pessoa já produziu ou tentou produzir, e ia meter em pontos específicos, ok? Pequenos detalhes, mas posso dizer que o último cliente que fechamos na Agent foi exatamente assim. Ele, quando chegou à nossa primeira reunião, eu tinha uma apresentação comercial que estava com as cores dele, com o tipo de letra dele, com os logos dele e adaptado ao mercado deles, que no caso até era um mercado novo para nós, que nós nunca tínhamos trabalhado, e foi por isso que surgiu a ideia, olha, bora adaptar a nossa apresentação ao mercado do cliente e à estética do cliente. E, de facto, o cliente chegou à reunião e disse-me que uma das principais dores que tinha era: ó Daniel, eu devia estar a enviar reportes aos meus clientes todos os meses, mas neste momento não o estou a fazer, porque não tenho mãos. Ao que eu lhe respondi: olha, está a ver esta apresentação aqui. Este é o meu reporte para si. Isto foi feito em 10 minutos, em que eu estive a dar o prompt mesmo perfeitinho, ok? E atenção, estamos a falar de uma apresentação que era 100% personalizada. No teu caso, eu estou a dizer, ok, vamos fazer uma ou outra coisinha na apresentação, ok? E o mesmo para briefings de clientes no pós, ok? No final da primeira aula, tu apresentas um briefing do cliente do que é que foi o trabalho daquela semana. No final da segunda aula, ou na mentoria, se for por semanas, e vais apresentar todas as reuniões que tu consegues chegar àquele cliente e trazer uma apresentação personalizada. Diz-me, achas que isso não ia aumentar a percepção de valor pelo teu serviço, aumentando de zero aquilo que era o teu esforço? Claro. Né? Claro que sim, claro que sim. E lá está, neste momento, isto não precisas de um fluxo super complexo no N8N. Atenção, e o N8N continua a ser uma ferramenta muito, muito boa. Ok? E nós continuamos a ter coisas no N8N por uma questão de escalabilidade. Que é, nós sabemos que ali as coisas estão todas direitinhas e não vão existir alucinações. E para muitas empresas, isso é das coisas mais importantes que nós podemos trazer. Mas para ti, aquilo que tu queres é agilidade. Tu não queres estar a perder 24 horas a construir um fluxo para aquilo bater direitinho. Não, tu queres é que aquilo fique feito. E estamos a falar de uma escala que é mais pequena. Ou seja, se uma print ficar a cortar uma letra do nome numa apresentação em cada 20, se calhar não é o fim do mundo, ok? Nós queremos a agilidade. E isto acho que era das coisas que tu podias começar por fazer e que te ia trazer mesmo muito, muito impacto. Ideação de conteúdo. Porquê é que eu pus isto aqui? Não no ponto de vista de escrever conteúdo por ti. Eu sei que tu não gostas. Eu também não gosto e por tua causa deixei de o fazer. Mas há uma coisa aqui muito boa, que é análise de concorrência, ok? E nós conseguimos fazer uma ideação de conteúdo que é: o cliente vem para a nossa primeira aula e tu já lhe entregas o reporte completo de: olha,
estes são os teus principais concorrentes, estes são os conteúdos que eles publicaram na última semana, estes são as métricas, estas são, tal como diz aqui, 3 ou 4 ideias boas que eu consegui tirar, e eu sei que tu também gostas muito de, tal como eu, gostas muito da ideia de, ok, o conceito do roubar como um artista, de ver aquilo que funciona e replicar aquilo que funciona. E se tu conseguires pôr a inteligência artificial a fazer essa parte, que é simplesmente analisar números e analisar porque é que aquilo resultou ou não, ou seja, se a inteligência artificial conseguir fazer aquela primeira parte de analisar os números e dizer-te, olha, estes vídeos aqui performaram super bem, e depois só vai o Hugo dizer, olha, este performou bem por causa disto, este performou por causa disto, este por causa disto. Por isso, bora fazer isto desta forma, desta forma, desta forma. Isto acho que é das coisas que conseguia trazer uma escalabilidade ao teu negócio e uma escala absurda, ok? Na minha opinião. E depois, aqui já me fui adiantando no briefing do cliente, mas o preparar reuniões, mais uma vez, acho que é das coisas que podes trazer para cima da mesa, que vai ser mesmo um game changer para ti. Lá está, porque vai mostrar empenho da tua parte e preparação da tua parte de, eu fiz uma pesquisa sobre ti, vi o que é que tu andavas a fazer e tenho aqui tudo aquilo que tu já andaste a fazer. Eu sei que muitas vezes tu trabalhas com pessoas que ainda nem sequer começaram a criar conteúdo e querem começar a criar conteúdo, mas ok, de qualquer das formas ela já tem uma marca pessoal, porque muito provavelmente já tem um Instagram pessoal, onde já publicam algumas coisas da vida delas, mais no pessoal, e que tu depois, lá está, podes pegar e trazer para o teu lado. Faz sentido? Estes casos, vamos começar a aplicar já amanhã? Vamos começar a ver como é que podemos fazer estas coisas já amanhã? Embora que amanhã já tenho reuniões com clientes. Ok, vamos a isso então. Antes de passarmos para o plano de ação, última coisa que eu te queria mostrar, eu tenho aqui o mind map. Eu não vou muito a fundo, não vou agora muito a fundo nisto, porquê? Porque estamos a falar daqui, está resumido tudo. Uma cloud aqui, está aqui resumido, desde o que é o cloud chat, as suas principais capacidades, como é que se faz a criação de ficheiros, como é que temos os conectores MCP, plataformas, o que é exclusivo do chat em si, que não passa para as outras coisas, e temos aqui o mesmo para o Cloud Cowork, Cloud Code, API Access Cloud, que para ti isto é um termo mais de programação, não fará tanto sentido, mas está aqui também muita informação relativamente a isso, uma análise de planos, para tu próprio agora neste momento inicial perceberes e, ok, faz sentido eu continuar no plano Pro, que vai oscilando entre $17 e $20 por mês, que são os nossos 18 euros, e que me dá acesso a alguma coisa, ou então, tendo as coisas no sítio, faz sentido se calhar passar para o de $100, que são mais ou menos 86 euros, algo do género, ok? O que é que faz sentido para mim e como é que eu posso escolher qual o plano? E depois aqui mais alguns casos de estudo para vários tipos de negócios, ok? Desde negócios de agência freelancer, consultoria, serviços, e-commerce, SaaS tech, imobiliário, e eu sei que tu trabalhas com estes dois ramos aqui em específico, ok? Por isso eu vou-te depois enviar-te isto e tens livre acesso para, se quiseres, até partilhares este roadmap com os teus clientes e dar-lhes esse valor, porque lá está, temos aqui casos de uso por tipos de negócios que podem ser mesmo muito interessantes de fazer com o Cloud Code e com o próprio Cloud, e depois tens aqui toda a estrutura daquilo que pode ser feito. Parece-te bem? Espetacular. Ok. Passando então àquilo que vai ser o nosso plano de ação, então, para começarmos já a fazer, e já lá está, já que neste momento tu já estás a pagar os 18 euros por mês, vamos então capitalizar esses 18 euros. O que é que nós vamos fazer? Amanhã, ou a seguir esta gravação, como preferires, não sei se provavelmente vais já descansar depois disso, mas se o quiseres fazer, começa por criar um projeto dentro do Cloud para a criação dos SOPs, ok? Aquilo que tu disseste que já fizeste na segunda-feira, vamos mesmo criar um projeto direitinho, vais à internet procurar como é que se faz um bom SOP, ou um SOP é um Standard Operational Plan, ok? Ou seja, vamos dizer num sítio e vamos treinar um projeto no Cloud para ele me dizer como é que eu crio as propostas, como é que eu estou a fazer a nutrição das leads, e para isso o que é que nós vamos fazer? Vamos começar por ligar os conectores básicos, ok? E para mim, os conectores que eu acho mais básicos e que pode fazer sentido para ti é o Drive, o Calendar. Sei que tu também usas o Miro, às vezes, ou se pelo menos de antes utilizávamos, não sei se continua a utilizar,
e não sei se neste momento usas o Notion ainda como CRM ou não, mas de qualquer das formas acho que podia fazer sentido para ti utilizar, pode não ser o Notion, mas alguma ferramenta parecida para fazeres a organização das coisas, ok? Ou seja, tens ali uma abazinha que tenha todos os teus SOPs, lá está, pode ser uma pasta na Drive, pode, ok? Pode ser uma pasta na Drive onde tu vais meter os documentos todos, mas no entanto o Notion tem aquela, eu também não uso o Notion, como tu sabes, mas tem aquela interface visual que permite aceder à informação muito rápido e que pode ser muito fixe para ti. Depois, vamos começar a criar primeiras skills, ok? E a minha sugestão é criares a skill do knowledge do SOP, ou seja, do teu conhecimento, como é que ele vai transformar no SOP, e o SOP to skill, ou seja, com base naquilo que é o teu SOP, o que é que pode ser feito por um humano, o que é que pode ser feito por uma máquina, vamos criar a skill para as partes que têm que ser feitas para a máquina. E para isto, e só de teres vindo aqui hoje, acho que esta dica já vale a pena. Não sei se usas ou não o Whisper, mas basicamente o Whisper é uma ferramenta que te permite fazer uma coisa muito engraçada neste momento. Existem outras no mercado, mas eu honestamente já quase não vivo sem isto. Espera aí, dá-me um segundo. E o Whisper é uma ferramenta tão simples quanto eu aperto 2 botões no meu teclado, começo a falar, estou a falar normalmente, eu faço isto muitas vezes e ele vai pegar em tudo aquilo que eu estou a dizer e vai escrever num sítio. O processamento desta ferramenta é muito melhor do que se falares com o ChatGPT, em que ele às vezes estás a falar durante muito tempo, ele demora muito tempo a processar o teu áudio. A mesma coisa acontece com o Cloud, porque lá está, não é o core business deles, por isso eles ainda não estão lá, mas esta ferramenta, o Whisper, é ideal para tu fazeres isto, que é, tu estás aí a andar pela tua casa, estás a pensar, não sei se também és dessas pessoas que gostam de andar para trás e para a frente quando está a pensar e quando está a ser criativo, mas tens o Whisper, estás a falar para o teu computador, para o teu telemóvel, ele vai pegar na informação e vai pô-la em texto, e depois é só apertares o Enter, e está a andar e está o Cloud a trabalhar sobre aquilo que são os teus pensamentos, ok? Depois, tendo isto criado, vais utilizar então estas duas skills para criares e mapeares os processos internos através dos SOPs, ou seja, criamos SOPs. E aqui, a parte boa disto é que nós já não estamos a falar só de modelos de texto, estamos também a falar de modelos em que tu podes literalmente dizer, olha, faz-me por favor um infográfico, um fluxograma, alguma coisa do género, e ele vai-te construir estas caixinhas assim direitinhas. Ou seja, mais do que teres o texto, vais ficar com tudo direitinho e visto de uma forma sequencial de um fluxograma. Ok? Uhum. E quando tiveres dúvidas de como fazer qualquer um dos passos que vem atrás, é muito simples. Perguntas ao Cloud como é que podes fazer isso com o Cloud Cowork. Ok? É simplesmente isso. E genuinamente eu sinto que a maior parte das pessoas ainda não conseguiu perceber isso, que é, eu quero utilizar a inteligência artificial, certo? Eu não sei por onde começar, então vou procurar um tutorial no YouTube de 5 horas que me vai dizer como utilizar esta ferramenta. Ok, tudo certo quanto a isso, e tem muito valor numa fase inicial. Mas genuinamente, e quando estamos a falar de tudo de ferramentas que estão dentro do mesmo ecossistema, se tu disseres ao Cloud, eu quero automatizar isto, ele vai-te fazer um plano e vai-te dizer, olha, este é o plano, queres que eu execute? E tu dizes, ok, parece-me bem, podes executar esse plano. E ele vai-te criar a automação dentro do Cloud Cowork, vai-te criar tudo aquilo que tu precisares, só porque tu lhe pediste para o fazer, ok? E tendo os SOPs todos mapeados, começa a dar tarefas ao Cowork para ele executar, ok? No fundo é isto. 3 dicas bónus só antes de terminarmos. Escolhe, já a partir de hoje, a partir desta reunião, uma ferramenta para ser o teu cérebro, ok? Lá está, pode ser o Google Drive, pode ser um Notion, pode ser um Obsidian. Eu gosto do Obsidian porque o Obsidian escreve ficheiros em Markdown. Foi aquela linguagem que nós estávamos a falar que o próprio Cloud interpretava melhor. Ou seja, eu uso o Obsidian por causa disso. Tu estás familiarizado com o Google Drive, pode ser o Google Drive sem qualquer problema. Depois, usa o Calendar para organizares o teu dia, as tuas tarefas, que muito provavelmente neste momento já fazes, mas começa a dar-lhes dá um step up a este game, que é, tu sabes que a inteligência artificial tem limites, ok? O Cloud, o plano que tu pagas de Cloud tem limites de tokens, ou seja, tu não podes estar simplesmente o dia todo a meter aquilo a rodar e aquilo vai-te retornar. No meu caso é assim, lá está, porque tenho um plano muito mais acima. No teu caso isso não vai acontecer, pelo menos para já. Por isso, tu tens que começar a entender bem os limites desta ferramenta e começares a
orquestrar aquilo que são os agentes. Ou seja, organiza o teu dia e diz, olha, eu sei que tenho mais ou menos aqui meia hora de trabalho antes disto ir ao ar, ok? Por isso, eu nesta meia hora vou organizar o meu dia para fazer isto, depois eu vou estar a fazer sozinho, vamos chamar assim, aquela tarefa específica, que é uma tarefa que eu tenho de fazer, e depois, entretanto, aquilo já recarregou e eu vou executar essa tarefa, ok? Planeamento já era e sempre foi a chave. Começar a fazer esse planeamento para otimizar aquilo que são os recursos que nós estamos a utilizar vai cada vez mais ser a chave, e isto chama-se orquestração, ok? E tenho quase a certeza que esta vai ser uma das palavras do ano, porque se estamos a falar de agentes, nós não mandamos nos agentes, nem nada disso, nós orquestramos. Nós fazemos com que eles peguem naquilo que é o nosso conhecimento e nas nossas instruções e executem. Simplesmente isso. E por fim, voltar em loop àquilo que era o início, ter a clareza antes da inteligência artificial, ok? Não te ponhas já a partir da manhã para tentar criar aplicações, porque eu te disse que dava para criar aplicações em vez de criar PDFs. Tenho a certeza que aquilo que é o projeto que tu vais executar e onde tu vais gastar os teus recursos, que neste momento são limitados, vai trazer realmente retorno para o teu negócio. Posso dizer, eu comecei a utilizar o Cloud Code há sensivelmente 2 meses e meio, ok? Início de janeiro. E, sem exagero, a primeira semana eu construí, se calhar, 20 aplicações ou 30 aplicações de necessidades que eu tinha. Efetivamente, hoje utilizo 2, ok? Porque a maior parte das coisas não passavam de hype e não passavam de alguma coisa que não me ia gerar retorno, ok? E por isso, precisamos mesmo ser coerentes naquilo que nós estamos a fazer e otimizarmos aquilo que são os recursos que nós temos. Meu caro, era isto que eu tinha hoje aqui para te mostrar. Espetacular. Thoughts on that. O que é que achaste? Olha, o que é que eu achei? Opa, isto é pôr mãos à obra, que é para depois a obra trabalhar sozinha. É mesmo isso, pôr mãos à obra, que é para a obra depois trabalhar sozinha. Está incrível, tenho muito que fazer. É Muito que isso. fazer. É utilizar para dentro da mentoria já está incluído os relatórios Ok. de análise de perfil. Top. Esquece. Top. Um, vai ser uma bomba. Vai ser Uhum. uma bomba. Depois também tenho dentro da própria mentoria, eu vou ajudar a escrever roteiros e guiões. Ok. Ou seja, o que é que eu vou fazer? Eu tenho acesso às questões do negócio deles, tenho todo um questionário enorme ao qual eles respondem sobre o negócio, sobre o mercado, sobre o cliente-alvo. É pegar nisso e trazer para dentro, Uhum. pegar em 2 ou 3 concorrentes deles e trabalharmos em cima disso. Uhum. Acima de tudo, estás a ver o que é que está aqui, não estás? O que é que está aqui a acontecer? Que é, tu vais conseguir fazer com que o teu output seja multiplicado de uma forma absurda, que é, se neste momento tinhas 2 meets por dia com clientes, porque depois ias ter que passar 1 hora ou 2 horas a analisar aquela meet e a fazer estratégia para aquele cliente, neste momento vais conseguir, se calhar, ter mais 2 ou 3 meets por dia, porque vais otimizar o teu tempo e, se calhar, 1 hora por dia vai ser mais do que suficiente para ti, para tu executares os relatórios e ires tu veres e verificar se está tudo certo e dás o teu cheque final e dás o teu input final, ok? E acho que isso é sem dúvida um dos principais game changers, sabendo que neste momento, lá está, não precisamos de uma automação fancy toda bem construída para um solopreneur, para uma pessoa que neste momento trabalha sozinha, só precisamos de um Whisper para falarmos e de um cloud do outro lado. E lá está, quem diz cloud, se calhar daqui a 2 meses vai ser uma ferramenta completamente diferente. Se calhar quando alguém tiver a ouvir isto já é uma ferramenta completamente diferente, mas temos a estrutura e estamos a simplesmente a pegar naquilo que é o nosso output e o conhecimento e a multiplicar. No fundo é isso. No fundo é isso, meu caro. Espetacular. Ok. Meu amigo, olha, espero genuinamente que tenha sido útil para ti. Foi muito. Obrigado. Só tenho a agradecer.